Então, o nosso assunto hoje em história, nós iremos falar sobre os primeiros grupos. Então, nós iremos dividir entre os indígenas, portugueses e africanos, que está na nossa página, na página 42 e 43 do livro de História. Então, de início, nós iremos falar sobre os indígenas. Há mais de 500 anos, os europeus encontraram nas terras, que depois seriam chamadas de Brasil, diferentes povos indígenas, da qual com costumes e línguas próprios. Apesar da grande diversidade entre esses povos, algumas características eram comuns, como, por exemplo, não considerar a terra uma propriedade particular. Então, para eles, a terra não podia ser comprada nem vendida. Além disso, o produto do trabalho se destinava ao sustento da comunidade e não ao comércio ou ao lucro. Inicialmente, os portugueses estabeleceram mais contato com os indígenas do grupo Tupi. Então, nesse grupo, o trabalho era dividido entre homens e mulheres, né? E o chefe organizava as atividades. Os homens caçavam e derrubavam árvores para abrir terrenos. Então, neles, as mulheres plantavam mandioca, milho, batata doce. Então, as mulheres eram responsáveis, né, para plantarem esses alimentos. Entre outros alimentos, além da mandioca, do milho e da batata, né, a pesca e a coleta de raízes e de frutos eram feitas por todos da aldeia. Nós temos aí as moradias da aldeia, né, que eram chamadas de maloca, e eram feitas de palha e organizadas de modo circular, em torno de um pátio. Os portugueses. A colonização foi a estratégia utilizada pelo governo português para explorar o território brasileiro. O país colonizador era chamado de metrópole, e o território administrado e explorado pela metrópole era denominado colônia. Então, no caso aí, a metrópole, né, era Portugal, que era o país que colonizava, e no caso o Brasil era denominado colônia. Por quê? Porque era explorado pela metrópole. Então, a função da colônia, no caso o Brasil, que ainda era uma colônia de Portugal, era produzir e fornecer mercadorias que pudessem enriquecer a metrópole, no caso quem? Portugal. Então, os colonizadores portugueses utilizavam a mão de obra indígena para extrair uma árvore chamada pau-brasil, cuja tinta era usada para tingir tecidos e tinha muito valor lá na Europa. Então, os portugueses se consideravam senhores da terra, ou seja, donos, e achavam natural tomar posse dela e de seus habitantes, fazendo deles escravos. Então, de início, os portugueses começaram a escravizar quem? Os indígenas. Então, para os indígenas, a colonização portuguesa resultou em quê? Na destruição de grande parte da população e no enfraquecimento da cultura e na perda de suas terras. Africanos. Então, aos poucos surgiram fazendas de produção de cana-de-açúcar, onde a principal mão de obra utilizada era de africanos, capturados em suas terras de origem e trazidos para o Brasil. Aqui, eles eram escravizados e forçados a trabalhar na lavoura por pelo menos 12 horas por dia. Então, vieram ao Brasil milhões de africanos que povoaram grande parte do território e estabeleceram relações sociais, culturais e econômicas que, junto com os indígenas e portugueses,
constituem a base da identidade brasileira. Espero que tenham compreendido e bom estudo a todos.